eis que cedo venho. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eis que cedo venho, e meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse capítulo 22, versículo 7 e versículo 12. Qual foi o principal motivo dos judeus não receberem Jesus, Yahshua, como sendo Messias? Sem sombra de dúvidas, mente carnal, mente religiosa. Os escribas diziam: Elias tem que vir primeiro. Eles esperavam Elias descer do céu fisicamente como o precursor do Messias. Isso está em Mateus, capítulo 17, versículo 10. Jesus confirma o que eles estavam crendo, dizendo: na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Eles estão realmente afirmando uma escritura em Malaquias, capítulo 4, a qual escritura diz que Elias virá primeiro, antes do grande e terrível dia do Senhor, antes que o Messias seja introduzido para Israel. Mas no verso 12 de Mateus 17, Jesus afirma: mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, quer dizer, não perceberam que Elias já havia cumprido o seu papel, que a profecia de Malaquias 4 já estava cumprida. Eles não perceberam. Não perceberam porque estavam estribados na velhice da letra, estavam presos na religiosidade de uma mente carnal. Mas digo-vos que Elias já veio. Em Lucas capítulo 1, versículo 17, falando de João Batista, diz assim: e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos. Ali no Velho Testamento era o Espírito de Cristo nos profetas. Nós vemos isto em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 11. O Espírito de Cristo estava neles, os profetas. O Espírito de Cristo, que estava em Elias, o tisbita, era o mesmo que estava em João Batista. E eles não perceberam. Estavam esperando Elias, o tisbita, em um corpo físico, carnal, o mesmo Elias do Velho Testamento, esperando ele aparecer primeiro para introduzir o Messias. Isto aconteceu, as Escrituras se cumpriram e eles não perceberam nada. Agora aqui, nesta hora presente, a mesma coisa se repete novamente. Um sistema denominacional religioso esperando Jesus voltar em um corpo físico. Eles afirmam que Jesus tem que vir para buscar a sua igreja, vir para estabelecer o seu reino nesse mundo e governar e reinar ali na Palestina, no velho Israel nacional que agora existe. Na verdade, ele prometeu voltar. São muitas as escrituras que comprovam esta promessa de sua volta. Mas da mesma maneira que o sistema judaico
não percebeu o cumprimento de Malaquias 4 no que se referia a João Batista, o sistema denominacional cristão não percebe a promessa gloriosa de Cristo presente aqui conosco. Enquanto eles esperam o Filho de Maria aparecer nas nuvens do céu de uma forma literal, corpórea, aquele mesmo Jesus que foi crucificado, ele já está aqui há mais de 2000 anos e eles não perceberam, não viram, não conseguem perceber. Não percebem porque o véu de uma mente carnal não deixa eles ver isto. Eles insistem que para cumprir 1 Tessalonicenses 4, Jesus tem que descer do céu fisicamente para que os corpos possam sair da sepultura como um sinal e prova de uma ressurreição. Como explicar 1 Tessalonicenses capítulo 4, que diz que o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo restarão primeiro, depois nós que estamos vivos seremos transformados a encontrar com eles nos ares? Uma coisa é o que Paulo está falando dentro de um assunto contextualizado. E a outra coisa é o entendimento que já está impregnado na mente das pessoas e eles não conseguem ver a verdade dos fatos. Como explicar 1 Tessalonicenses 4? Para isso, temos que contextualizar o assunto com a Bíblia. O apóstolo Paulo não está paranoico, falando coisas e se contradizendo. Os homens, sim, eles estão. Um irmão me perguntou, ali nos Estados Unidos da América, como explicar às pessoas 1 Tessalonicenses 4? Eu vejo com a alma, com o coração, mas não consigo explicar para a razão. Ora, em primeiro lugar, a palavra arrebatamento ou rapto não está escrito na Bíblia, nos textos originais, e nem nas Bíblias em inglês. A palavra traduzida como arrebatamento está escrito no inglês, a qual tem a mesma versão daquilo que está no grego. A palavra nós pronunciamos carap, C-A-U-G-H-T, um espacinho U-P, carap, que significa apanhados, apanhar, fisgados, fisgar, aprisionados, quer dizer, prender, e não arrebatamento. Vamos nos dicionários ver se isso está falando a mesma coisa. Segunda coisa, a carta está sendo escrita para a igreja de Tessalônica como um consolo, ainda ali no primeiro século, e não para as denominações desse século presente. Terceira coisa, importantíssima, Paulo não está falando ali de uma ressurreição física, corpórea, de corpos saindo da sepultura. Vamos fazer uma comparação disso em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 37, 44 até os 50. Vamos analisar, vamos confrontar isto com 1 Tessalonicenses capítulo 4, para vermos realmente o que Paulo está querendo dizer. Paulo não está dizendo de maneira alguma, em nenhum momento, que os corpos vão sair da sepultura e voar para o céu. Os homens aqui têm esse entendimento. Então vamos aqui em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 35 até o 37. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato. O que tu semeia não é vivificado se primeiro não morrer. Verso 37. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão como de trigo ou de outra qualquer semente. Então, Paulo está dizendo que não é a semente que você planta na terra que vai sair para fora. De maneira nenhuma. Aí no verso 42 ele diz: assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia esse corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção.
Semeia-se em ignominia, ressuscitará em glória. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Mais claro do que isso, não pode ser. Verso 45, assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Mas não veio primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual terreno? Tais são também os terrestres. E qual celestial? Tais também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eu pergunto, como Paulo pode estar afirmando isso aqui, com uma clareza tão grande como esta, e ali, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele está afirmando outra coisa? Ou os homens é que entenderam outra coisa? Paulo estava dando um conselho, um conforto àquela igreja, àqueles irmãos. Paulo não estava colocando isto da maneira que eles estão falando. Paulo não estava paranoico de maneira alguma. Os homens, sim, eles estão. Quarta coisa, a colheita é individual e não coletiva. Veja Marcos capítulo 4, do versículo 26 ao 29, onde Jesus ensina que o reino de Deus é como a semente que foi plantada na terra. Isso produziu uma erva, e a erva trouxe uma espiga. Ele disse que quando esse fruto já foi mostrado, está maduro, ele disse: mete a foice. Vamos pensar numa lavoura de milho, uma vez plantada ali, o grão é jogado na terra, não é ele que sai, ele morre, ele acaba, vem uma erva, a vida viaja no caniço, traz uma espiga novamente, de um grão, uma espiga com 500 grãos. E quando está no tempo da colheita, que seca, que está tudo prontinho, então Jesus disse: mete a foice. Isso é individual. O Senhor não vai descer do céu fisicamente em algum dia no futuro, quando Ele prometeu estar aqui. Mateus capítulo 28, versículo 20: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do aion. Ele disse isso após a sua ressurreição. Ele disse que não deixaria os discípulos, a igreja que havia começado ali, órfão. Ele disse: eu vou, mas eu volto para vocês, eu vou para o Pai, mas eu voltarei novamente. Naquele dia conhecereis estou em meu Pai, vós em mim e eu em vocês, e o mundo não me verá mais, mas vós vivereis, porque eu vivo e vós vivereis. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vocês. Ó Senhor, de onde que tu has de vir, que te has de manifestar a nós e não ao mundo? João capítulo 14, versículo 23. Eu venho fazer morada, eu venho habitar em você, eu venho habitar em seu coração, eu venho habitar nesse homem interior. E ele veio em glória. E aquela ressurreição tão prometida, aquilo aconteceu logo ali após a vinda do Espírito Santo. Todos que morreram na velha aliança, eles foram para o Hades, mas da cruz para cá, todo irmão que morre fisicamente, ele vai direto ao céu. E aí em 2 Coríntios capítulo 5, a promessa de um novo tabernáculo, de um novo corpo, de uma roupagem nova. Ele veio em glória. Ele mesmo disse: o mundo não me verá mais, vós vivereis, eu venho habitar. Em João 14,17, ele revela que ele e o Espírito Santo, o Consolador, é a mesmíssima pessoa, em forma diferente. Em uma forma diferente. Mas assim como Israel não percebeu que João Batista era o Elias que havia de vir, as denominações não percebem a presença gloriosa de Cristo na terra, escondido atrás de peles, velado em um corpo de crentes, que é a igreja. Jesus já veio em glória,
Ele veio habitar. Ele estava aqui fisicamente. Ele disse: eu vou para o Pai, vocês não podem ir agora, mas eu voltarei novamente. E ele tem vindo, e nesses 2000 anos, ele tem colhido cada feixe dessa plantação. Ele tem colhido a todos, tem separado, mandado a palha para o fogo e mandado a semente para o celeiro. E a colheita está chegando ao fim. Resta um aqui e outro ali, já não há muitos mais. Jesus diz que presto venho, quer dizer, rapidamente estou vindo. Eis que cedo venho. Não diz que ele viria daí 2, 3 mil anos. Ele disse que viria logo ali. Ele chegou a afirmar que ali havia muitos daqueles que ali estavam com ele, que não veria a morte física antes que visse o reino de Deus, ele vindo em glória. E isso se cumpriu. Ele veio ali no primeiro século, o ano 70, o templo foi derrubado, Jerusalém foi destruída, e ali foi o fim de uma velha aliança, e Deus de lá ele reina. O templo foi derrubado, foi destruído, os judeus segundo a carne foram espalhados pelo mundo, e ele reina através de sua igreja. Que coisa mais tremenda, ele veio, mas da mesma maneira que os judeus não perceberam que João Batista era Elias, também não percebe que Cristo reina, que Ele está aqui, que a presença dEle está conosco, e assim esperam Ele voltar em algum dia no futuro. Que Deus abençoe a todos, que possa haver compreensão das Escrituras. Amém, amém, amém.